Vamos abrir a Bíblia. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus. Estamos na nossa saga, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Amém? Jesus é o Cristo, a solução de todos os problemas. Jesus é o Cristo, solução de todos os problemas. Amém? Mateus capítulo 7. Vamos ler o verso 24 ao 28. Mateus, Evangelho, capítulo 7, versos 24 ao 28. Você achou aí na sua Bíblia? Achou, na Celeste? Glória a Deus. Bem, vamos lá, a leitura bíblica de Mateus 7. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza na ministração da palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na sequência de ministrações do Evangelho de Mateus. Hoje é a última parte desse bloco de mensagem, do capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus apresenta os ensinamentos do reino de Deus. É o desafio para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é andar sob ou debaixo da nossa própria regra, do nosso próprio estilo de vida ou das nossas próprias ideias. Então Jesus coloca claramente para todos que querem ser os seus discípulos, ele apresenta os ensinamentos do reino, os ensinamentos corretos, os ensinamentos verdadeiros. E nós temos visto como esses ensinamentos são relevantes para nós hoje, porque nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E esse é um ponto fundamental. Então, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro alicerce, onde nós estamos alicerçados, onde alicerçamos as nossas vidas, onde colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, o nosso ser, onde ele está fundamentado, onde ele está estabelecido. E aqui nós vamos ver claramente que aquele que absorve, aquele que aprende com Jesus, aquele que coloca a sua vida para seguir o que Jesus estabeleceu, ele terá uma grande resposta. Uma grande resposta. Irmãos, nós vemos como a nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida de um peregrino. Estamos de passagem, estamos atravessando esse mundão até chegarmos na redenção que o Senhor prometeu para nós.
E nós vemos claramente como cada dia o sistema ele tenta nos contaminar, tenta tirar a nossa vida de fé, a nossa vida com Deus, tenta em todo momento, em todo instante. Então Jesus ensina aqui claramente a forma que nós podemos ter para resistir e permanecer diante de qualquer, não algumas, mas qualquer circunstância adversa. É triste vermos, como muitas pessoas já sucumbiram e ficaram pelo caminho, infelizmente, já perderam a sua vida de fé, já perderam a sua vida de comunhão com Deus. Infelizmente, muitos não permaneceram por conta das tribulações, das dificuldades. Jesus nos alertou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meu Deus, tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. Por isso que nós não podemos perder o ânimo, porque Jesus venceu. Então, nós temos que ter essa segurança, porque o Senhor disse para Josué, quando ele assumiu o posto de Moisés, para levar o povo a tomar posse da terra que Deus havia prometido. Deus disse para ele: tenha bom ânimo, eu vou estar com você por onde você andar. Jesus disse: não desanime, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a nossa segurança. Por isso, meus queridos irmãos, diante das aflições, das tribulações que se levantam, aqui é mostrado, através do ensinamento de Jesus, como manter-se firme diante de qualquer circunstâncias e adversidades. Nós primeiro temos que compreender que o alicerce verdadeiro que vai nos garantir o apoio seguro e inabalável não é a nossa própria força, não é o nosso próprio braço, não é a nossa própria capacidade, inteligência ou a nossa condição de resolver problemas. Não é isso. Não é isso que nos dá essa garantia. Por isso, nós vemos como a Bíblia ela apresenta claramente que o porto seguro, o alicerce seguro, onde temos que firmar a nossos pés, é o Senhor Jesus Cristo. É nele que temos que estar solidificados. É nele que temos que estar enraizados. Pois o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é todo-poderoso. Em Isaías capítulo 26, versículo 4, e Salmos 18, versos 31 e 32, mostra claramente como o Senhor é a nossa rocha. Aleluia! O Senhor é a rocha segura, é a rocha eterna, é a rocha verdadeira. E a 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4, é mostrado claramente que o Senhor Jesus é o alicerce verdadeiro, é a rocha inabalável, é a rocha que deu de beber aos israelitas lá no deserto, quando eles atravessaram e precisavam de água. Desculpe. Precisaram de água para saciar a sede no meio do deserto. Eles beberam da rocha, essa rocha é Jesus. Ele é a garantia de que nós não morreremos, não sucumbiremos, permaneceremos. Então, essa é a rocha verdadeira. Assim, nós vamos ver alguns pontos aqui, desde o versículo 1 de Mateus capítulo 7, até o versículo 28 que nós lemos. Nós veremos aqui alguns pontos importantes a respeito desta realidade.
Primeira coisa que nós precisamos entender é a respeito do alicerce que o Senhor Jesus nos mostrou. Ele mesmo é a rocha, Ele mesmo é a base, a firmeza. Mas Ele disse como é o procedimento para estarmos fincados, enraizados, solidificados nesse alicerce. Ele nos mostra claramente. E aqui, irmãos, tem dois pontos muito importantes, que são: qual é o alicerce que você quer estabelecer a sua vida? Qual é o alicerce que você quer fundamentar o seu padrão, a direção da sua vida e como você conduz a sua vida na terra? Então ele apresenta os dois alicerces na leitura que fizemos: a rocha e a areia. A rocha e a areia. Aqueles que são edificados sobre a rocha, o Senhor mostra claramente: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, esses são aqueles que edificaram sua casa sobre a rocha. Mas tem outro alicerce: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, edifica a casa sobre areia, e a queda é grande. Então temos o alicerce que é a areia, e temos o alicerce que é a rocha. E é claro, por isso vem esse corpo de ensinamentos, desde o capítulo 5, que Jesus apresentou para os seus discípulos. São os seus ensinamentos, ensinamentos verdadeiros e autênticos, que faz com que nós permaneçamos de pé diante de qualquer circunstância adversa ou tribulação. Ouvir as palavras do Senhor e colocar ela em prática. Essa é a resposta para estarmos bem alicerçados e firmados e não sermos movidos independente das circunstâncias e adversidade. Irmãos, não existe abracadabra, varinha de condão, gênio da lâmpada. Não existe isso, a realidade mística. Nada disso. Não é algo místico, é algo de compreensão. Jesus disse claramente: siga os meus ensinamentos e você terá resposta. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: se vocês permanecerem nos meus ensinos, verdadeiramente serão os meus discípulos. E então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É claro, irmãos, está aqui bem claro para todos nós. Esta é a realidade: permanecer nos ensinos do Senhor, ensinos verdadeiros, ensinos autênticos e reais, ensinos que vão confrontar a nossa vida da natureza adâmica, a natureza que nos cerca e que tanto tenta nos derrubar, que tanto tenta nos atrapalhar. Vai confrontar e vai vencê-la e vai neutralizá-la. E isso é uma dor, é um sacrifício, mas esse é o preço do discipulado. Esse é o preço de seguir a Jesus. Esse é o preço daquele que entende claramente quem Jesus é. E a outra realidade é que ouve as palavras e não as pratica. Colocou o alicerce sobre a areia, a dificuldade de colocar em prática, porque é o confronto com os desejos, com a nossa condição, a nossa vontade, o nosso padrão, as nossas ideias, os nossos princípios, que vai confrontar. E muitas vezes as nossas ideias, padrões, princípios são mais atrativos, mais atraentes para a nossa condição carnal, são mais atrativos, mais atraentes, mas a realidade é que isso vai levar a uma destruição, a morte, a tragédia, a condenação. Isso é terrível. Por isso o Senhor mostrou claramente sobre
permanecer na rocha, permanecer na areia. Os dois trarão resposta. Agora, interessante, irmãos, é muito interessante isso. Por quê? Porque a tribulação virá para os dois. A tribulação, ela virá para os dois. A chuva desce, os rios transbordam, o vento sopra, dá com ímpeto contra aquela casa. A tribulação vem para os dois, o problema, a dificuldade, a luta, os levantes, as vozes contrárias, as setas de Satanás, os demônios, o inferno, vai se levantar para todos, independente do alicerce onde a pessoa colocou a sua vida. A realidade não está na tribulação que se levanta, mas onde eu coloquei a minha vida. Onde eu estabeleci a minha vida, é isso que vai fazer a diferença. Nós temos claramente na Bíblia o exemplo de Saul. Saul foi chamado por Deus, ouviu a palavra de Deus. O profeta Samuel foi pela ação e obra de Deus, falou com Saul. Deus falou com você, Deus te chamou para ser rei, Deus te chamou para você governar o povo. Ouça a minha palavra, obedeça meus estatutos, obedeça meus mandamentos. Eu vou ser com você e a sua descendência vai perpetuar o trono de Israel. Deus deu a ele a palavra. No entanto, ele ouviu as palavras do Senhor e não praticou, não colocou em prática. O resultado foi Deus dizer para ele: o Senhor tirou o trono de suas mãos e Deus se apartou de você. É a triste realidade. E Saul teve um triste fim, uma triste situação para a sua vida. No contrário, nós temos Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que apesar das suas falhas, ele não se apartou de obedecer a Deus, não se apartou de servir a Deus, de obedecer a Deus, de prostrar-se diante de Deus, de ter uma vida diante de Deus espiritualmente. Ele não se apartou e o resultado de Davi foi o reino manter-se na família de Davi. Vemos claramente, irmão, essa é a realidade. E é o que nós precisamos como igreja, como servos de Deus, discípulos do Senhor, avançar, glória a Deus, estabelecer. Irmãos, não deixe, o sistema é terrível, é podre. As informações, as ideias, ensinamentos nos bombardeiam todos os dias, em todo momento, coisas contrárias, tantas coisas que nós estamos vendo nesse mundo, infelizmente, nas igrejas, infelizmente, mas coisas que não estão pautadas aqui para fazer com que aqueles que estão escutando tenham uma vida segura, firme, inabalável, inabalável. Esta é a realidade, mas nós precisamos estar sarados com relação a essas pragas e ervas daninhas e vozes satânicas. Nós precisamos estar inabaláveis, firmes e fundamentados. E qual é a nossa firmeza? A rocha. E como isso é possível? Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou atingir esse padrão? Jesus mostra claramente: ouça as minhas palavras, coloque-as em prática. Esse é o segredo. Está aqui claro. Ouvir as palavras e não praticar, o resultado é a destruição, é sucumbir diante. Por isso que muitas pessoas acabam emocionalmente, mentalmente sofrendo, e o diabo aproveita disso para trazer vários problemas e doenças na mente e no coração. E muitas pessoas afligidas e perturbadas, infelizmente, por conta de não ter esta segurança plena. O Senhor disse: não importa qual problema ou tribulação se levante, se você tem esse padrão, você será inabalável, porque não depende de nós,
da nossa capacidade para conter as intempéries e as coisas que se levantam, mas está no alicerce onde estamos fundamentados, aleluia, porque essa rocha verdadeira, ninguém pode arrancá-la ou movê-la, e se estamos nela, nós estamos seguros. Esse é o segredo da vida, é o segredo que o Evangelho apresenta para nós. Isso, irmãos, é claro o ensinamento do Senhor Jesus. Então, ele mostra para nós: ouça a minha palavra e as pratique. Nós vimos uma sequência de ensinamentos que o Senhor falou para a igreja, para os discípulos, para aqueles que querem ser os seus discípulos. Ele falou no capítulo 5 das bem-aventuranças. Você quer avançar, ter segurança? Ouça as bem-aventuranças. E ele foi dando ali o padrão do Evangelho acerca do casamento, acerca de várias outras coisas que são necessárias, do julgamento, da vigilância e tantas outras coisas, da oração, capítulo 6, como não ser contaminado com a praga do demônio, do dinheiro, que tem destruído muitas pessoas. O Mamon, ele declara: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ninguém pode servir a dois deuses, ou há de agradar um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon e ao demônio. Mostrou claramente: não ande ansioso, ansiosa, não deixe essas coisas tomar o seu coração, porque o Deus que você crê que é o seu Pai, Ele cuida de você, Ele vai te dar o necessário para você manter-se vestido e alimentado. Ele vai dar o necessário, porque Ele é o seu Pai. Então nós vemos aqui a segurança, é ouvir a palavra e colocar em prática. E no capítulo 7, a partir do versículo 1, ele vai estabelecer alguns pontos também acerca de como nós devemos proceder, como nós devemos andar e como nós devemos agir, e desta forma nós estaremos com a nossa casa na rocha, firmados na rocha, inabaláveis. Ele apresenta aqui alguns pontos importantes, ok? Primeiro nós vamos ver do verso 1 até o verso 6, ele vai trabalhar sobre o julgamento. E aqui nós temos dois pontos importantes para nós tratarmos. Primeiro, ele mostra que nós não devemos julgar. É claro que a questão aqui não é acerca de condenarmos o pecado ou a vida errada que alguém esteja vivendo ou praticando. Não é essa a realidade. Mostrar que a igreja não pode julgar, não pode falar nada acerca de ninguém. Não é isso. Mas é a realidade do julgamento condenatório, de estabelecer, sem conhecer a causa, a situação, a realidade que está envolvendo a situação do irmão, e trazer a condenação para a pessoa. Não julgue, porque essa medida que você está usando para esta pessoa, essa medida virá para você. A segunda coisa que ele apresenta é que a realidade de julgar, antes eu preciso me consertar, eu preciso mudar na minha vida. Pois ele diz: como é que você quer ver um cisco que está no olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu, tem uma estaca gigante no seu olho? Hipócrita, primeiro tire essa estaca do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aqui é claro, a realidade da hipocrisia, de querer orientar, consertar um irmão, mas está com a vida totalmente desalinhada. E o sentido de consertar é de acusar para a condenação. Então Jesus está mostrando claramente que nós
nós somos imperfeitos e que temos que rever a nossa condição, a nossa vida, a nossa conduta, antes de querer agir mostrando o erro de alguma pessoa. É claro que não é a realidade de não falar acerca das dificuldades ou erros que estejam acontecendo, mas é olhar para nós mesmos e vermos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós também erramos. Temos que ter essa percepção de limpeza, autolimpeza, automodificação, autotransformação, para nós termos esse entendimento de que o Senhor nos perdoou, o Senhor nos livrou da condenação e nós não merecíamos, então eu tenho que ter um olhar mais amoroso com relação ao meu irmão. Segundo aspecto que ele nos dá aqui sobre os ensinamentos acerca da nossa conduta e da nossa vida, olha o que ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é quem edificou a casa sobre a rocha. E aí ele já mostra o padrão acerca do julgamento. O segundo padrão que ele apresenta do verso 7 ao verso 12 é sobre a oração, onde ele apresenta que nós temos que ser perseverantes na oração, mantermos firmes em oração. Ele diz claramente no verso 7, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A perseverança, não desistir da oração, porque um momento a resposta vai chegar. Você já viu aquela pessoa, dedica-se ao estudo, na projeção, ou no objetivo de passar no concurso público, dedica-se ao estudo, dedica-se a aprender, e vai um ano, não passa, mas persevera, outro ano não passa, mas está estudando, continua, e no outro ano, até que chega, depois de 10 anos, passa no concurso. A perseverança, manter-se firme, muito mais ainda na oração. Em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, o Senhor ensinou sobre a viúva, que ela tinha uma causa e ela não desistiu da sua causa até que o juiz resolvesse. E ali naquele episódio Jesus está ensinando o dever de orar sempre e nunca, não importa qual seja a situação, a hipótese, a realidade, nunca desfalecer, nunca desanimar. Bata, a porta vai se abrir, peça, uma hora a resposta vai chegar. Então a perseverança na oração, olha o que ele diz: se você ouve minhas palavras e as pratica, a sua casa vai ser uma casa edificada sobre a rocha. Ele diz claramente: persevere na oração, mantenha a sua vida firme em oração, clamando a Deus, até quando? Até o momento da eternidade, continue orando, não desista, uma hora a resposta vai chegar, uma hora virá. E por que isso, irmãos? Porque ele bota aqui o princípio do amor, da compreensão, e ele dá o exemplo clássico dos pais. Um filho que pede ao pai um pão, o pai vai dar uma pedra. Então o pai não vai ser, mesmo que ele seja mau, ele não vai dar uma coisa ruim ao seu filho que pede para saciar sua fome. No entanto, ele diz: e o Pai Celestial, ele não dará a vocês coisas boas quando vocês pedirem. Então essa é a realidade da oração, a perseverança na oração, manter-se firme na oração. E ele vai concluir essa parte com algo muito interessante, muito importante. No versículo 12, ele diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, a resposta para a oração, nós queremos que Deus, ele nos responda com coisas boas,
coisas satisfatórias. Aí ele conclui dizendo: você quer que as pessoas lhe façam, você quer receber coisas boas? Faça isso com as pessoas, faça isso com o seu irmão. Deus, ele nos dá coisas boas. E quando nós pedimos, se nós queremos receber coisas boas, faça com que as pessoas também recebam de nós ou de mim esse comportamento. Então, essa realidade da comunhão, do relacionamento, da convivência, de saber lidar com as pessoas, agindo de forma benéfica, porque nós queremos que Deus nos dê coisas boas, que possamos dar coisas boas aos nossos irmãos. Ele disse: ouça minhas palavras e as pratique, você vai estar com a sua casa sobre a rocha. Agora, se você ouvir e não praticar, a sua casa é sobre areia, vai ser destruída no primeiro vendaval que chegar. E que realidade é essa da areia? Não perseverar na oração, não ter um bom trato com os irmãos, não ter a prudência no julgamento, não olhar para si mesmo, arrancar a trave que está ali impedindo de ver claramente, para ter uma atitude correta com o irmão. Em 1 de Pedro, ele orienta algo muito importante, se não me engano, no capítulo 6, ele diz assim: se algum irmão for surpreendido por algum mal, vós que sois espirituais, conduza o tal com espírito de mansidão, cuidando de vós mesmos, para que vocês não caiam em tentação. Essa é a realidade de como devemos proceder, de como devemos agir, de como devemos tratar uns aos outros. Então, ter esse padrão, ok? E aqui depois tem dois pontos aqui muito importantes, muito extraordinários, que nós precisamos atentar: edificar a casa sobre a rocha. E aí ele vai mostrar aqui 2 pontos muito importantes, irmão. E eu sempre quando eu leio esse texto, essa passagem, eu fico bem abalado, assim, meu Deus, o que é isso? Quando eu leio esse texto, eu fico: Deus, desperta-nos, faz os nossos olhos se abrirem, faz sermos mais crentes, mais servos de Deus. E cada vez mais eu vejo como um falso evangelho tem contaminado a igreja, muitas igrejas, muitos lugares, e tem destruído a fé de muitas pessoas, tem destruído a família, os lares, a convivência dos irmãos, um falso evangelho. Então, quando eu olho aqui essa palavra, desse ponto aqui que nós vamos abordar, é algo que nos choca, é um baque, é um despertamento. Jesus disse: edifique a sua casa sobre a rocha, e o que vier não vai te abalar, você vai permanecer firme, independente de qual seja a tribulação que se levante, a luta, ou independente de qual seja. Então, ele diz aqui a quem nós devemos servir, a quem nós serviremos, a quem eu devo seguir. Observe comigo no versículo 13 e no versículo 14. No versículo 13 e no versículo 14 de Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu olho esse texto, toda vez que eu leio, eu digo: meu Deus, tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor. É muito forte esse texto, essa mensagem aqui que Jesus estabeleceu. Olha o que ele disse: se a gente edifica a casa sobre a rocha, é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, não será abalado, independente do que venha. E aí, eu preciso entrar pela porta estreita. Eu preciso entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. E são poucos que a encontram.
mas a porta larga e o caminho é espaçoso. Muitos, e você entende o que é isso? Muitos encontram, muitos andam por ela e leva à destruição, leva à condenação. É claro que aqui é uma metáfora, ele está usando uma comparação. Não é que a gente vai entrar por uma porta, que alguns botam uma porta, você entra e vai ser abençoado. Não é nada disso, não é uma porta, ele está falando um sistema de princípio. Jesus em João capítulo 10, verso 7, Jesus disse claramente: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aleluia. Jesus mostrou essa comparação de que ele é a porta e as ovelhas têm que entrar por esta porta para terem pasto e ter vida. Eu sou a porta. Aqui é claro a quem queremos e devemos seguir. Se seguir a Jesus é observar os seus mandamentos. Entrar por essa porta é entrar por Jesus, é viver em Jesus. Seguir o caminho estreito, apertado, é seguir os mandamentos e ensinamentos de Jesus, a quem queremos e devemos seguir e servir. Mas a porta larga também é uma pessoa, também é alguém. Se Jesus é a porta que conduz à vida, a porta que é uma pessoa que conduz à destruição, é Satanás, é o diabo, é o demônio, é Beelzebu. E aquele que entra pela porta larga vai andar por um caminho espaçoso, é folgado. São os ensinamentos de Satanás, do diabo, de Beelzebu, do sistema. E o sistema vai levar as pessoas a cada vez mais se distanciar de Deus, se distanciar do padrão de Deus. O diabo tem corrompido, envenenado, para que as pessoas cada vez mais se distanciem de Deus. E esse demônio, essa erva daninha, essa praga tem se infiltrado na igreja. A igreja, o evangelho, aquele que recebe a graça do evangelho, ele não tem que ser um quadrado, entre aspas, e nem um religioso fanático, algo que religioso, fanático, nada disso. Mas ele tem que ter pudor e princípio, e padrão da igreja e do Filho de Deus, que é diferente do padrão do mundo. A porta é larga, o caminho é espaçoso, porque é folgado passar, é tranquilo andar, não há confronto pessoal, não há confronto de mudança de comportamento, de mudança de atitude, de falar a verdade, de não cometer pecados e erros, de confrontar o nosso padrão, nosso princípio, as nossas vontades, os nossos desejos. É folgado, eu ando de qualquer jeito como eu quero, e esse é o caminho da condenação. Irmãos, dizer como estamos vendo, Deus é amor, Ele só quer o seu coração, é o padrão de vida de Deus, é o amor, essa maravilha. Então, e aí a gente está vendo esse sistema demoníaco avançando na igreja, e o evangelho saindo completamente, perdendo o evangelho. Essa não é realidade. A porta é estreita e o caminho é apertado. Doa quem doer. Não é assim, não é o meu padrão, não é. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque se você amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho e até a sua própria vida, não é digno de mim. E por que isso, irmão? Porque Jesus é a rocha. E como rocha autêntica, Ele é o Cristo. E como Cristo, Ele cumpriu todas as coisas
para resolver o problema na minha vida e na sua vida. Ele sacrificou, derramou seu sangue, venceu Satanás, a maldição do pecado, reconciliou o homem com Deus. Essa é a bênção plena e garantiu a vida eterna, a morada celestial, a morada nos céus, nos deu essa garantia. E até chegarmos lá, estamos peregrinando, mas essa é a decisão, a quem eu quero seguir, a quem eu quero servir nessa minha jornada de peregrinação até a eternidade. Aquele que a porta larga ou aquele que a porta estreita. É sério, é sério. Então, nós precisamos atentar claramente para isso. Aí Jesus vai dizer, edificado na rocha, não importa o que aconteça, você vai permanecer firme. Edificado na areia, as tribulações também virão. Você não vai suportar, não vai segurar, não vai permanecer. Essa é a realidade. E é triste ver isso, mas é a realidade. São muitos os que entram por ela, pela porta larga. São muitos, infelizmente, são muitos que estão adentrando e indo para o inferno. O destino não é outro, senão o inferno, a destruição eterna, a condenação eterna. Mas que possamos perseverar em nome de Jesus, perseverar até o fim, saber que o padrão de Deus é que nós sejamos a semelhança do seu Filho. Esse é o padrão de Deus, é que nós sejamos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o padrão de Deus, que perseveremos, andemos firmes, andemos constantes, em nome de Jesus. Essa é a rocha inabalável. E outro aspecto que vamos tratar, que é muito importante também, dentre todos que nós falamos, que é importante também, é sobre a realidade dos falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores. No versículo 14, no versículo 14 em diante, até o versículo 23, ele apresenta os falsos mestres, os falsos profetas. E eu quero que você preste bastante atenção, tá? Jesus diz no versículo 14, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Por seus frutos. Jesus diz assim, aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam, esse é que edificou a casa sobre a rocha. Não vai cair na lábia do falso profeta. Não vai cair na lábia do mercenário, do enganador, do salafrário, do bandido, do ordinário. Não vai cair. Ouve as minhas palavras e as pratica. Vai se manter firme quando vier esse mercenário, ladrão, roubador, enganador, com sutileza. Não vai cair nas lábias, porque está edificado sobre a rocha. Ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática. E aqui ele nos dá uma grande lição, um grande ensinamento, que você tem que pegar isso e entender como igreja, como povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Hoje, estamos vendo várias vozes na internet, as pessoas compartilhando, transmitindo. A gente vê várias pessoas aí dizendo-se de Deus, dizendo-se que tem Deus, arrebanhando multidões, e as pessoas replicando as informações dessas pessoas que estão por aí, sem fazer análise. Irmãos, presta atenção, não importa quem seja, não importa se tem título, qual seja o grau desse título, não interessa. Jesus deixou claro aqui o crivo: vocês os conhecerão pelos seus frutos, pelos seus frutos. Aí ele vai dar o exemplo da árvore. A árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim vai produzir fruto ruim. É impossível a árvore boa
produzir frutos ruins, e é impossível a árvore ruim produzir frutos bons. Vocês conhecerão eles pelos seus frutos. Jesus está nos ensinando. Jesus está abrindo os nossos olhos. Naquela época lá, quase 2000 anos atrás, está aqui para nós hoje, está abrindo os nossos olhos. Olha o fruto. Ah, mas é o profeta, é o pastor, é o apóstolo, entre aspas, né? Que não tem apóstolo hoje. É bispo, é semideus, é ancião, é aquela mais. Ah, mas ele tem um título grande, é pesado, não sei o quê. Não interessa. Jesus não está dizendo aqui a ser qual, se fosse a pessoa que tem esse título, aí você dá uma colher de chá porque ele é uma pessoa que tem um título. Não interessa. Ele está dizendo, conheça os frutos. Qual é o fruto desta pessoa? Qual é o comportamento dele? Como age? Ele tem um evangelho correto, o seu padrão? Qual é a vida dele? Qual é a vida dela? Como está agindo? O que está fazendo? A vida é toda desconcertada, toda atribulada, toda perturbada, fazendo falcatrua, enganando tudo, e a pessoa ainda está seguindo, dando ouvido, abraçando, tendo temor. Não! Estamos nos últimos tempos, fim dos tempos. Em Mateus, nessa jornada de estudo em Mateus, essa última parte desse bloco de ensinamento, capítulo 5, 6 e 7. Depois vamos entrar na parte que Jesus revela, mostra a sua vida como Cristo, ensinando as parábolas e fazendo os milagres. Aí no capítulo 24, 25, nós vamos ver a mensagem profética. E ali na mensagem profética de Jesus, ele vai dizer o que daquela época até hoje, os enganos que virão, os falsos profetas, falsos ensinadores, que virão para enganar, dizendo eu sou Cristo, me receba porque eu sou Cristo, eu sou a solução para a sua vida. Jesus vai dizer, não caia nesse conto, não caia nessa história, porque é demônio, é Satanás. Ele diz claramente aqui, cuidado com os falsos profetas. Ele não vai vir, eu sou o falso profeta, vim te roubar. Eu sou o falso profeta, vim te enganar. Eu sou o falso profeta, eu vim manipular a sua vida para você ficar sobre o meu jugo e o meu controle. Ele não vem assim. Ele está dizendo claramente aqui, ele veio com roupa de ovelha, pele de ovelha. Ele vem camuflado. É o engano de Satanás desde o Éden. Ele vem camuflado, como pele de ovelha. Olha, eu sou ovelha igual a você, benção, tá? Ô, meu irmão, tá? Mas por dentro é um lobo devorador, que quer destruir a sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida social, suas finanças, quer destruir tudo. É essa triste realidade. Não caia nessa história. Não caia nesse conto. Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Não adianta nada você ouvir e não praticar. Se você não praticar, é sua casa sobre areia. Você vai ser levado pelo falso profeta. Você vai ser levado pelo falso ensinador. Você vai ser levado pela doutrina satânica. E você vai estar oprimido, subjugado, controlado, escravizado, em ruína e afundando. Cuidado, não dê ouvido, entenda uma coisa, Jesus disse, Ele é a rocha verdadeira, irmãos, aleluia, Ele é a rocha, somente Ele, mais ninguém, qualquer outra coisa é demônio, é Satanás, é a carne, é o inferno, é o diabo, é Satanás, é o que seja, não é Jesus, e se não é Jesus, irmãos, não tem história, não tem vez, é somente Cristo, somente o reino de Deus e somente o enchimento do Espírito Santo, amém? Entenda isso que é muito importante. Jesus disse, aqueles que ouvem minhas palavras e as pratica, está com a casa sobre a rocha, você não será abalado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, em todos os aspectos. Estará firme, escute os ensinamentos do Senhor e coloque em prática. Então Jesus disse, é pelos frutos que vocês vão conhecer, não é pelo título que tem, é pelo fruto que tem, ok? E na sequência, ele vai dizer mais ainda acerca desse, o resultado que esses falsos profetas vão receber. Ele mostra claramente no versículo 26, perdão, 21, versículo 21, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. O falso profeta não vai fazer a vontade de Deus. Não vai. Qual é a vontade de Deus? Seguir os princípios. Se vocês permanecerem no meu ensino, serão meus discípulos. É os ensinamentos de Jesus. O falso profeta não vai andar no ensinamento de Jesus. Não vai andar no padrão de Jesus. Não vai andar de forma nenhuma. Olhe os ensinamentos de Jesus e veja se essa pessoa que está tentando transmitir a mensagem está dentro do padrão dos ensinamentos de Jesus. Se não está, não escute, caia fora. Porque ainda que diga Senhor, Senhor, ainda que declare Senhor, Senhor, ele não entrará no reino de Deus. E aí vai na sequência, ele diz, olha o que ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Milagres! Milagres! Não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, mas fulano está realizando, está curando, está revelando o CPF, está revelando os pensamentos da pessoa, está fazendo, está ressuscitando morto, está fazendo aquilo, acontecendo. Muitos virão em meu nome, eles fazendo milagres, curando, libertando, expulsando o demônio. É o que estamos vendo. Não se iluda com essas coisas, não se iluda, conheça pelo fruto. Aí Jesus vai dizer claramente, eles fazem essas coisas, fazem milagre, Senhor. Aí Jesus diz abertamente, não lhes conheço, direi claramente, nunca, então direi claramente, não os conheço, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Praticam o mal, vocês estão completamente fora do ensinamento do Senhor Jesus. Praticam o mal. Não adianta expulsar demônio, não adianta fazer milagre, não adianta libertar, curar, o que seja, revelar o CPF, não adianta essas coisas místicas, não adianta, eu não os conheço. Vocês que praticam o mal, fazer acontecer, o diabo está fazendo, o demônio está fazendo, religiões fazem também, mas é praticar, é ser discípulo de Jesus, é andar como Jesus, é ter o entendimento acerca de quem Jesus é. Esse é o Evangelho. Jesus disse claramente, ouvir minha palavra, praticar, não será enganado pelo falso profeta. Então, irmãos, dá para concluir, no versículo 28 do capítulo 7, ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus Mateus conclui o capítulo 7, dizendo claramente que Jesus, através dos seus ensinos, despertou aquelas pessoas para algo extraordinário que elas não tinham compreensão, que estavam presas em um sistema religioso que não trazia transformação para a vida delas, que não mudava a vida delas, que não trazia a resposta que elas precisavam. Então Jesus trouxe o ensinamento verdadeiro. Havia muitos ali que supostamente deveriam trazer o ensinamento correto, a verdade correta para as pessoas, mas não estavam trazendo. Então veio Jesus e trouxe o Evangelho, trouxe a verdade, trouxe o ensinamento correto. Isso foi impactante, eles ficaram abismados, admirados, e declarando, eita, que maravilha, quem é esse? Ele não é igual aos outros, é diferente dos outros, porque ele nos ensina com verdade e com autoridade. Essa é a realidade de Jesus, e esse é o reflexo para o discípulo de Jesus, aquele que desfruta, que absorve o ensinamento do Senhor e que aplica na vida, terá essa resposta. A sua vida, ela será impacto para as outras pessoas.
e ela vai transmitir aquilo que ela recebeu, aquilo que ela vive. E esse é o ensinamento correto, é o ensinamento que reflete a minha vida. Esse é o ensinamento correto, é o ensinamento que reflete a minha vida. Por isso que Jesus transmitia com autoridade, porque Jesus transmitia a sua vida. Aleluia. Que nós, irmãos, possamos desfrutar dessa segurança do Evangelho, segurança em todos os aspectos que nós precisamos. Nós não precisamos de falsos profetas, nós já temos a resposta de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa casa edificada sobre a rocha. Essa rocha verdadeira que é Cristo já nos deu os seus ensinamentos, e possamos entender claramente quem é esse Jesus, que já resolveu todas as coisas e que já nos deu a instrução verdadeira para mantermos a nossa vida inabalável e não sermos enganados por propostas, ideias, mentiras, falsos evangelhos. Irmão, não importa quem seja ou que traga, cuidado, analise se está dentro do discipulado de Jesus. Se você quer ter uma vida segura, uma vida firme, até a vinda do Senhor, mantenha a sua vida na rocha, firme na rocha, glória a Deus. E você vai ver a segurança extraordinária na sua vida, em todo o tempo, até a volta do Senhor. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus, te damos toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos e recebermos esta palavra. Ó Deus eterno e soberano, possamos, ó Deus, perseverar, Senhor. Perseverar em oração, possamos perseverar nos seus ensinamentos, Pai. E que possamos, ó Deus, à medida que somos confrontados, nos humilhar, nos prostrar diante de Ti, Senhor, e lutar contra todas as coisas que são contrárias. Possamos desfrutar da libertação que o Senhor Jesus já realizou por nós, através do seu sacrifício. Possamos desfrutar da obra redentora, a obra de Cristo, que já cumpriu todas as coisas. Pai, através do seu ensinamento, ó Deus, nós podemos perceber que essa é a resposta para termos uma vida segura, uma vida bem alicerçada, uma vida edificada sobre a rocha. Que assim, Pai, a igreja cresça, que nós cresçamos assim nessa direção, que cresçamos nessa palavra, avancemos, ó Deus, e possamos, ó Pai, manter esta segurança absoluta que o Teu Evangelho transmitiu para nós. Por isso eu abençoo os irmãos para que desfrutem desta palavra, desta bênção, em nome de Jesus. E que eles tenham, Pai, essa segurança na sua vida, de estarem na rocha. Eu levante a ação de Satanás e qualquer outra circunstância não vai abalar, não vai mover, não vai fazer com que caia, porque o alicerce é verdadeiro e é seguro. Assim abençoa a todos, ó Deus, em nome de Jesus.